Continuando aqui a carta à igreja em Filadélfia, no capítulo 3, versículo 11 do livro de Apocalipse, o Senhor Jesus ele diz a essa igreja: Veja que venho em breve. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha o que ele diz aqui: Veja que venho em breve. Esse veja seria como prestar atenção, ficar atento. Ele está dizendo para essa igreja que ele vem em breve. A primeira coisa que nós temos que entender aqui é que ele não disse que talvez vai vir. Ele garantiu que ele vai o quê? Vai vir. Então quer dizer, a volta dele não é uma possibilidade. Eu sei que muitas pessoas com o tempo, né, como até está escrito, né, começam a se questionar se ele vai voltar realmente. Mas você vê que ele deixa claro: veja que venho em breve. Quer dizer, ele não deixou sombra de dúvidas sobre aquilo que ia acontecer, que vai acontecer, que é a sua vida. Porque, por exemplo, a palavra de Deus, antes da vinda do Senhor Jesus, ela por muitas vezes fala sobre a vinda dele. Antes dele se encarnar, antes dele se fazer carne, você vê que a palavra de Deus fala sobre a vinda dele ao mundo para morrer e para ressuscitar. A palavra de Deus fala, mas isso aconteceu quanto tempo depois? Mas a palavra não deixou de se cumprir. A palavra se cumpriu. A palavra que falava que ele viria ao mundo se cumpriu, porque ele veio ao mundo. Agora tem a outra palavra que está dizendo que ele vai voltar ao mundo. E será que essa palavra não vai se cumprir? Será que isso não vai acontecer? Ele disse para essa igreja: veja que vem em breve. Então, quem é de Deus, o mundo não está nem aí, mas quem é de Deus, crê nas palavras do Senhor Jesus. Se ele falou que vem, ele vem. Se ele falou que vai voltar, ele vai voltar. Ele vai voltar. Se ele falou e eu sou de Deus, eu vou fazer o quê? Eu vou crer. Eu vou crer, né? Não dizer, acredito sim que ele vai voltar. Não é isso. Porque, por exemplo, nós temos lá a parábola das 10 virgens, né? E a palavra de Deus fala que 5 eram nécias e 5 prudentes. Houve um momento em que o noivo veio, no caso representando o Senhor Jesus voltando. Só que 5 estavam preparadas e 5 não estavam. E as outras 5 não estavam. Agora eu pergunto para você: quem realmente creu nas palavras dele? As 5 que estavam preparadas ou as outras 5 que não estavam preparadas? Talvez as outras 5, que também eram virgens, não eram prostitutas nem meretrizes, eram virgens, talvez até acreditassem. Talvez até botassem uma fé que ele ia voltar. Só que elas não criam. E a evidência de que a pessoa não crê é vista quando? Quando ela não está preparada para esse momento. Quando ela não se prepara para esse momento. Se preparar, ao contrário do que muitos pensam, não é você cruzar os braços e viver como se a vida acabasse. Não, isso não é se preparar. Isso aí é se acomodar, isso é relaxar. Se preparar, meu amigo, é você estar bem espiritualmente. É você estar bem espiritualmente. Isso é se preparar. Você estar bem espiritualmente é você manter o nível espiritual elevado. Isso é você se preparar. É você estar ali vigiando. É você estar ali cuidando. É você estar ali zelando pela sua vida espiritual, zelando pela sua salvação. E isso é você se preparar como as virgens prudentes que estavam preparadas para a chegada do noivo. Então ele fala que veja que venho em breve. Então é uma afirmação, ele garantiu que ele vai vir. E, inclusive, essa é uma das palavras que ele menciona por várias vezes no livro de Apocalipse, né? Que ele vem. Não haveria necessidade dele falar tantas vezes, né?
Mas você vê como ele é bem enfático com relação a isso, né? Para que as pessoas entendam que ele vai vir. Para que entre na cabeça das pessoas que ele vem. Ele vem, quer dizer, não está acabado. E isso aqui não é o fim. Não é o fim. Esse mundo aqui. O Senhor está vindo. Para quê? Para levar os seus. Para arrebatar aqueles que são seus. E quem estiver pronto, quem estiver preparado, vai ir. Quem não estiver, vai ficar. E tem outro detalhe importante também, porque às vezes a pessoa ela tem o seguinte pensamento, né? Ah, o Senhor Jesus vai demorar para voltar. Então, não vai voltar agora. Só vai voltar quando a coisa ficar feia, né? Só que aí você tem que entender uma coisa, que para eu ir pro céu ou pro inferno, eu não preciso que ele volte. Eu não preciso que ele volte para ir pro céu ou pro inferno, porque sabe o que pode acontecer? Eu posso morrer. Porque às vezes a pessoa vive com o seguinte pensamento: só os outros morrem. Ela não morre. Mas você sabe que um dia quem vai morrer vai ser você. Um dia o velório vai ser seu. Um dia você que participou de muitos velórios vai ter pessoas que vão participar do seu. Do seu. Não é só os outros que morrem. Não é só a oportunidade dos outros que acabam. A nossa também um dia vai acabar. Então não adianta a pessoa ter a ilusão, o Senhor Jesus não vai voltar tão cedo, então eu posso aproveitar a vida. Tem muita gente morrendo, indo pro inferno por causa disso. Pessoas que um dia estavam ali firmes na fé. Aí sabe qual que foi o pensamento? Ah, tá demorando demais. Ah, quer saber de uma coisa? Vou voltar para aquela vida que eu vivia, porque esse negócio não deve ser verdade, não. Aí o que aconteceu? A pessoa morreu. E foi para onde? Morreu sem salvação e foi para onde? Para perdição. Esse pensamento de que tá demorando demais, de que é cedo demais para se entregar, que é cedo demais para abandonar o pecado. Esse pensamento é do diabo, meu. Esse pensamento é do diabo para levar a alma para o inferno. Ele coloca esse pensamento: ah, tá demorando demais, já devia ter acontecido. Não é só eu que vou decidir quando ele vai voltar, é ele que vai decidir. Né? Eu não sou o salvador, é ele que é. Não é você, não adianta você ficar querendo que ele volte logo, não. Você deveria cuidar e se preparar, ao invés de ficar querendo cuidar que ele volte logo. Ao invés de querer que ele volte logo, você deveria cuidar e se preparar para esse dia. É isso que você deveria fazer, é isso que todos deveriam fazer. Ao invés de ficar, ah, volta logo, volta o quê? Porque se às vezes voltasse hoje a pessoa não estaria pronta. Porque às vezes se ela morresse hoje ela ia pro inferno. E aí? Então tem que cuidar em fazer o quê? Em se preparar. Em se preparar, porque a chance é uma só. Se ele vier e a pessoa não estiver preparada, meu amigo, já era. Ela vai ficar. Ela vai ficar e vai sofrer. Como nunca antes. A palavra de Deus fala que depois do arrebatamento vai haver uma tribulação como nunca houve antes. Como nunca houve antes. Nunca haverá tribulação semelhante àquela que vai haver depois do arrebatamento. Pior do que o que acontecia na época do apóstolo Paulo, que os cristãos eram mortos, eram lançados na arena, vai acontecer na época da grande tribulação. Mas infelizmente muitos vão querer pagar para ver. Muitos vão esperar chegar esse momento para entender que deveriam ter se preparado, que deveriam ter feito alguma coisa logo. Isso tem que trazer temor a cada um de nós. Temor para com a nossa alma, para com a nossa eternidade, porque a chance de salvação ela é uma só. Se a pessoa perdeu, ela não vai ter outra, não, meu amigo. Então é por isso que o conselho é: se prepare.
esteja pronto, esteja pronta, esteja preparada para esse momento. Porque você não sabe quando ele vai chegar. Pode parecer que está longe, mas não é nós que sabemos quando vai chegar. Nem o próprio Senhor Jesus sabe, senão quem? Senão Deus. A hora que Deus disser vai, aí vai ser no piscar de olhos. Ele falou que viria como um ladrão. Quer dizer, o ladrão ele avisa quando ele vai vir. Às vezes a pessoa pensa que no arrebatamento vai dar tempo dela se consertar, dela pedir perdão. Amigo, não vai dar nem tempo de você piscar os olhos. Quem dirá de você pedir perdão? Você piscou os olhos, a pessoa que estava do seu lado sumiu, desapareceu. E você? Você ficou. Então é por isso que se alguma coisa tem que ser feita, ela tem que ser feita hoje, ela tem que ser feita aqui, ela tem que ser feita agora. Parece um discurso exagerado, mas não é exagerado para quem está agora no inferno. É exagerado para quem está aqui e acha que está tudo bem. É exagerado para quem está aqui e acha que nunca vai morrer. É exagerado para quem está aqui e acha que a sua oportunidade nunca vai ter fim. É exagerado para quem está aqui e fica esperando, adiando a decisão como se Deus fosse esperar para sempre. É exagerado para essas pessoas. Mas eu tenho certeza que esse discurso aqui não é exagerado para quem está agora no inferno, porque quem está agora no inferno sabe o que aconteceu consigo. Quantas pessoas não morreram esperando mais uma oportunidade, esperando mais uma chance? Quantas pessoas não morreram se preparando para tomar uma decisão? Só que não deu tempo. Não digo que não teve tempo, porque teve, só que não deu tempo. Por quê? Porque ela ficou adiando aquela decisão. Aí chegou uma hora que o tempo acabou. Você não sabe quando o seu tempo vai acabar. Você não sabe, você não faz ideia. E o que você deveria fazer? Você deveria fazer isso o mais rápido possível, mais breve possível, porque com relação às coisas desse mundo, as pessoas tratam com maior urgência. Por exemplo, demos esse exemplo essa vez, demos esse exemplo em outra ocasião. Se você tivesse lá com seu carro parado lá na frente da casa de uma pessoa e a pessoa desse uma ordem para você tirar o carro de lá, ou ela chamaria um guincho na hora, eu duvido que a pessoa não ia na hora tirar o carro de lá. Por quê? Porque se tratava de um bem material que ela não queria perder. Mas nós estamos falando aqui de salvação da alma da pessoa que é eterna. E a pessoa acha que pode deixar isso para amanhã. Ela acha que pode deixar isso para depois. Ela acha que pode resolver essa situação depois. Você sabe por que a maioria das pessoas estão indo para o inferno? Você sabe por quê? Não é por causa do pecado não, meu amigo. Não é por causa do pecado não. É porque elas deixaram para depois. É porque elas deixaram para amanhã. Só que não teve amanhã, só que não teve depois. A maioria das pessoas estão indo para o inferno exatamente dessa forma. Elas estavam se preparando para tomar uma atitude, para tomar uma decisão. Vê se deu tempo. Vê se houve tempo. Mas é aquilo que falamos. Para muitos aqui isso pode ser um discurso exagerado. Mas para quem está no inferno agora isso não é um discurso exagerado, não. Isso é um discurso real, realista. Mas infelizmente tem gente que tem que ir para o inferno. Desculpa. Mas tem gente que tem que ir para o inferno para entender a urgência dessa decisão. Mas aí depois que for para o inferno, o que se pode fazer? Então ele diz a essa igreja para eles prestarem atenção. Para eles prestarem atenção. Porque ele vem. Quer dizer, ele vai voltar. E ele vai voltar em breve. Agora eu acho que o que mais se fala por aí é sobre isso, né? É sobre a vinda do Senhor Jesus. O que mais se ouve por aí é isso aí. Né? Porque o mundo está no estado de tensão. Mas ele disse que isso que está acontecendo era o princípio das dores. Isso é só o começo. É só o começo. Ainda há o que vir, né? Porque, por exemplo, ele disse que é necessário que essas coisas acontecessem. Só que o fim não vai vir agora.
E o fim não vai vir quando eu e você disser que vai ser o fim. O fim vai vir quando as pessoas menos esperarem. O fim vai vir depois dessas coisas. Depois de ouvir falar de guerra, rumor de guerra e tal, depois de tudo isso vai vir o que? Vai vir um fim. Ele falou que vem em breve. E ele falou isso há quanto tempo? Há quase 2000 anos atrás. Há quase 2000 anos atrás ele disse essas palavras aqui. Será que faz muito tempo? Ou pouco tempo? Mas nós temos que lembrar aquilo que está escrito, né? Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Faz muito tempo que ele disse essas palavras. É como sempre falamos aqui, no começo havia muito tempo. Quando Deus criou o universo, disse haja luz, criou o homem, criou a mulher. Ali havia muito tempo. Hoje não há muito tempo, meu. Hoje não há muito tempo. E é incrível como, não havendo muito tempo, pessoas estão pensando que tem muito tempo. Pessoas estão jogando seu tempo fora. Pessoas estão jogando seu tempo como se pudessem recuperá-lo depois. Você sabe que existe uma coisa que o dinheiro não pode comprar, que é o tempo. Se você perder o tempo, você sabe que você não vai ter mais esse tempo de volta. Você sabe que você não vai ter de volta aquilo que você tinha. Você sabe porque você já perdeu. Depois que se perde, já era. Então ele vai vir em breve. Se parece demorar, como ele mesmo disse, como está escrito, Pedro falou sobre isso, é porque ele está sendo paciente, não querendo que tantos venham se perder, mas querendo nos salvar. Ele está sendo misericordioso, está dando chance, está dando oportunidade. Se parece demorar, não é porque ele não vai voltar, é porque ele está dando chance, está dando oportunidade para outras pessoas se voltarem para ele. Porque ele realmente quer salvar. Só que aí, meu amigo, a decisão não é dele, a escolha não é dele. A decisão é de cada um, a parte dele ele está fazendo. Mas quando for a hora, às vezes a pessoa fica assim torcendo para que o Senhor volte logo e várias pessoas venham ficar, mas eu não tenho que ter esse pensamento. Esse pensamento é do diabo. Né? Eu sei que muitos vão ficar, a maioria vai ficar, mas eu não tenho que ficar torcendo. Ah, você vai morrer e vai queimar no inferno. É isso que Deus quer, que a pessoa morra e queime no inferno. Ah, quando o Senhor vier, você vai ficar. É isso que Deus quer? É isso que Deus quer? Não é isso que Deus quer. Deus quer salvar, meu amigo. Deus quer salvar e por isso, digamos, demora, mas não está demorando. Para nós pode parecer que está demorando porque o ser humano é, digamos, quer tudo na hora, imediatista, quer tudo no seu tempo. Só que não vai acontecer no nosso tempo, vai acontecer no tempo dele. Quando for a hora, vai acontecer. Só que quando for a hora, meu amigo, não vai ter nem um segundo a mais de acréscimo. É igual aconteceu na parábola das virgens. Chegou o momento que a porta que estava aberta, ela fez o quê? Ela se fechou. Depois que a porta se fechou, ninguém mais entrava. Ninguém mais entrava. Então temos que dar atenção a essas palavras. Ele diz, veja que venho em breve. Em outras palavras, eu já estou vindo. Eu já estou voltando. Se prepara. Se apronta. Se organiza. Resolve as pendências. Resolve as questões. Resolve o que precisa ser resolvido. Muda o que precisa ser mudado. Deixa o que precisa ser deixado. Para com aquilo que precisa parar. Porque o tempo está acabando. O tempo está chegando ao fim. É isso que cada um precisa fazer. Se quiser o quê? Se quiser a salvação. Olha o que ele continua dizendo aqui. Guarda o que tens. É claro que quando o Senhor Jesus diz essas palavras, aliás,
temos que entender uma coisa, primeiramente, antes de entrar nessa parte. O Senhor Jesus está falando aqui com a igreja de Filadélfia, uma igreja exemplar, uma igreja fiel, obediente à palavra, que guardou a palavra e por conta disso o Senhor disse que aguardaria da prova que viria sobre o mundo inteiro, né? Então, só que veja que coisa interessante. Esse alerta aqui que ele está fazendo não é para incrédulos, porque ele começa, veja que vem em breve. Ele diz isso para quem? Para a igreja. O alerta é dado para quem? Para a igreja. O alerta não é dado para mundanos. O alerta não é dado para quem está perdido, né? Porque o que está perdido não está nem aí. O que está perdido está pouco se lixando. Ah, vai voltar, está voltando já, né? Mas a pessoa, mas o Senhor Jesus aqui, ele está falando para a igreja. Ele está dando esse alerta para a igreja. Veja que vem em breve. Então, quer dizer, por que ele está falando isso para a igreja? Por quê? Para que a igreja venha se preparar. Para que a igreja não venha, sabe, esmorecer, desanimar, enfraquecer, descrer, começar a duvidar. Ele está dando essas palavras aqui para a igreja. Ele está dizendo essas palavras aqui para a igreja. Veja que vem em breve. Foi para a igreja esse alerta. E a mesma coisa hoje. Esse alerta é para a igreja. O Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está aí. Mas isso não é para que ninguém tenha medo. Isso é para que cada um venha se avaliar e perguntar a si: eu estou pronto? Eu estou pronta para isso? É isso que cada um tem que fazer diante dessas palavras. É ver se está pronto. É ver se está preparado, preparada para esse momento. Porque isso vai acontecer uma só vez. E se quando ele vier, a pessoa não estiver pronta, ela vai ficar. Ela vai ficar aqui. Infelizmente vai sofrer nesse mundo, porque esse mundo vai ficar uma bagunça. O Espírito Santo, meu amigo, o Espírito Santo vai se retirar desse mundo. O Espírito Santo, ele é tudo na vida de uma pessoa. Agora você imagina esse mundo sem o Espírito Santo. Você imagina. É um mundo sem Deus. É um mundo sem Deus. É isso que vai acontecer na hora em que o Senhor Jesus vier e levar o céu. É por isso que, custe o que custar, haja o que houver, faça o que tem que fazer. Se prepare, se apronte, se avalie, se examine. Veja a sua condição espiritual, veja o seu estado espiritual, veja como você está. Você não pode responder por ninguém e um conselho. Não fique olhando para ninguém. Tem gente que está bem, tem gente que está mal. Mas não queira ficar olhando para ninguém. Se tem gente mal, se tem gente, sabe, se a maioria das pessoas à sua volta estão caminhando para a perdição, não queira fazer isso só porque os outros estão fazendo. A salvação ela é individual. Procure manter-se na fé, procure manter a sua fé. Procure manter-se firme. O alerta foi dado à igreja por quê? Porque a igreja poderia se perder. A igreja poderia parar. A igreja poderia deixar de crer. A igreja poderia duvidar. Poderia. São seres humanos. Mas aí, se perde, não ia adiantar. No momento em que ele vier, né? Não ia adiantar todo aquele tempo. É porque ele falou que essa igreja, ela apesar de ter pouca força, guardou a palavra e não negou o seu nome. Então essa igreja foi honrada por ele. Por causa do quê? Por causa da sua obediência. Mas não ia adiantar todas essas coisas se no momento em que ele viesse, essa igreja não estivesse pronta, se ela não estivesse preparada. É o que tem acontecido com muitos. Pessoas que passaram por tantas coisas,
dificuldades, lutas, guerras, provas. Passaram por tantos desertos, mas chegou uma hora que elas sucumbiram. Chegou uma hora que elas se perderam. Chegou uma hora que elas desanimaram. Quer dizer, adiantou o quê? Adiantou o quê? Por isso que o alerta do Senhor Jesus é: veja que vem em breve. Então, quer dizer, aguenta aí. Aguenta firme. Não falta muito, não falta pouco. Como falamos no começo, havia muito tempo. Hoje não há muito tempo. O tempo que nos resta é pouco. A palavra de Deus fala que o diabo desceu a terra com ira, porque ele sabe que tem pouco tempo. Então, o tempo que resta é pouco. O tempo que resta é pouco. Então, não vale a pena desistir agora, não vale a pena desanimar agora, não vale a pena se entregar agora, não vale a pena ceder agora. Eu sei que o mal tenta, ele vai tentar até o último suspiro. Mas nós precisamos entender aquilo que sempre falamos aqui. O salvo não é aquele que começou o caminho, que começou a andar no caminho. O salvo não é aquele que passou pelo caminho. O salvo não é aquele que esteve no caminho. O salvo não é nem mesmo aquele que chegou perto do final do caminho. O salvo será aquele que permaneceu. E permaneceu fiel ao Senhor Jesus até o final do caminho. Esse vai ser o salvo. Então, se não for até o final, meu amigo, não adianta. Se for até uma parte, se for até o mês, ainda que fosse ao próximo do fim, se não for até o fim, todo esforço, todo sacrifício, toda renúncia, tudo será em vão. Por isso que ele deu esse alerta para a igreja: veja que eu venho em breve. Presta atenção, eu já estou vindo, eu já estou voltando. Eu já estou chegando. Para que a igreja fizesse o quê? Se preparasse, se aprontasse, se arrumasse para a chegada do noivo. E ele continua dizendo: guarda o que tens. Mais uma vez, queremos enfatizar que o Senhor Jesus está dirigindo essas palavras à igreja de Filadélfia. Uma igreja fiel. Guarda o que tens. O que essa igreja tinha? Fé, obediência, sujeição, submissão, fidelidade. Então ele pediu para essa igreja guardar essas coisas. Guardar o que ela tinha. Agora, por exemplo, se a pessoa não está bem, você acha que ele vai pedir para ela guardar aquilo que ela tem? Você acha que ele vai pedir para ela guardar a mágoa, o orgulho, o egoísmo, a hipocrisia? Não. Então essas palavras do Senhor Jesus não é dirigida para quem está mal. Essa palavra do Senhor Jesus é dirigida para quem está bem. Porque quem está bem deve guardar o que tem. Deve guardar, precisa guardar o que tem. Agora, quem está mal vai guardar o que tem. Se quem está mal guardar o que tem, vai continuar mal. E vai acabar mal. O problema é que tem pessoas que estão mal que estão guardando o que tem. Estão mal e estão guardando o que tem. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai acabar se perdendo no final do caminho. Por quê? Não é para guardar isso. Na verdade, é para se livrar dessas coisas. Para se livrar da mágoa, do pecado, da malícia. É para se livrar disso. O guardar o que tem aqui é para quem está bem. Ele pede para que quem está bem guarde o que tem. Conserve o que tem. É isso que ele pede. Por que ele pede para guardar? Por que ele pede para guardar? Por quê? Porque há possibilidade de perder. Se ele não houvesse possibilidade dele de perder, ele certamente não pediria para essa igreja guardar o que ela tinha. Certamente ele não pediria isso. Se não houvesse possibilidade de perder. Então ele pede para guardar, porque há possibilidade de perder. Quem está pedindo isso aqui é o Senhor Jesus. Ele está pedindo para a igreja guardar. Então ele está dizendo que há possibilidade de perder. Mas imagine que se a igreja se apoiasse: nós não podemos perder, não. Quem acha que não pode perder acaba se perdendo. E não precisa acreditar nisso. Não precisa. Ninguém precisa acreditar que está indo para o inferno para ir para o inferno. Ninguém precisa. A pessoa vai ir sem acreditar, sem crer que está indo para lá.
Então não precisa acreditar que, não vai, que vai acontecer alguma coisa porque não guardou. Vai acontecer sem a pessoa acreditar. Você acha que quem está indo para o inferno acredita que está indo para o inferno? Não. Quem está indo para o inferno muitas vezes acredita que está indo para o céu. Mas está indo para o céu? Está indo. Não está indo. Não está indo. É por isso que ele diz: guarda o que tens. Porque aquilo poderia ser perdido. E se uma coisa pode ser perdida, meu irmão, ela precisa ser guardada. Guardar aqui é no sentido de manter, no sentido de proteger, no sentido de defender. É isso que ele pede para essa igreja fazer: guardar aquilo que ela tem. Ela tinha alguma coisa e tinha pessoas, tinha o mal que queria tirar aquilo que ela tinha. E por isso o Senhor Jesus, ele dá essa orientação: guarda, conserva, mantém, porque havia o risco, havia a possibilidade de perder. Mas quando a pessoa pensa que não pode perder, como foi falado, ela já está perdida. E não precisa acreditar nisso. Não precisa acreditar que está perdida para estar perdida. A ilusão da pessoa é achar que ela precisa acreditar que está perdida para poder estar perdida. Não, não precisa. A especialidade da casa é enganar. A especialidade do diabo é enganar. Então ele não precisa que a pessoa acredite que está perdida para que ela esteja perdida. Ele não precisa que a pessoa acredite que está indo para o inferno para poder ir para o inferno. Ele só precisa que a pessoa não creia na palavra de Deus. Só precisa que a pessoa não guarde aquilo que precisa ser guardado. Ele só precisa que a pessoa não tome cuidado. Ele só precisa que a pessoa não vigie. Ele só precisa que a pessoa ache que não pode perder. Ele só precisa disso. Porque aí ela não vai acreditar que está indo para o inferno. Infelizmente, vai acabar nesse lugar. Então, por isso o conselho é: guarda o que tem. Então, se você está de pé, se você está firme, se você está na fé, se você tem sido fiel, o conselho do Senhor Jesus é esse: guarda o que você tem. Guarda a obediência, guarda a humildade, guarda os bons olhos. Guardar é manter, mantém os bons olhos, mantém a humildade, mantém o serviço ao Senhor, mantém a vigilância, mantém a constância, mantém a obediência, mantém a submissão. É isso que ele pede para quem está bem, que guarde o que tem. Então, se você quer permanecer, você vai fazer o que você vai guardar o que você tem. Porque se você não guardar, será que foi por acaso que ele pediu para a igreja guardar o que tem? Essas palavras não são palavras jogadas ao vento. Essas palavras são palavras com propósito. Era para guardar o que tem, porque senão ia perder. E se perdesse o que tem, ia perder também aquilo que havia conquistado, que é o quê? Que é a salvação. Mas ele conclui dizendo: para que ninguém tome a tua coroa. Veja que coisa interessante aqui, né? Quando o Senhor Jesus ele fala coroa, sobre o que você acha que ele está falando? Está falando sobre a mãe deles, né? A coroa lá. Ele está falando sobre a rainha. Sobre o que ele está falando aqui, será? Ele está falando aqui sobre a salvação. Pedro ele fala sobre a coroa incorruptível, né? Que os salvos receberão. A coroa que ela representa a salvação. Ela representa a salvação. E o Senhor Jesus pede para essa igreja guardar aquilo que ela tinha para que ninguém tome a sua coroa. Então, quer dizer, pode ser que alguém tome a coroa. Ele alertou essa igreja sobre o risco, a possibilidade de eles perderem a salvação. Por isso ele disse: guarda o que tens, porque podem tomar a tua coroa.
porque podem tomar a tua salvação, é claro. A salvação não se perde do dia para a noite. A salvação se perde de forma gradativa. É claro que a pessoa que perde, ela só vai se dar conta quando ela se vê mal, quando ela se vê caída, mas aquilo já havia acontecido, há um tempo já, mas ela só foi perceber, ela só foi se dar conta quando os sinais eram físicos, porque enquanto os sinais eram só espirituais, que ela não pode ver, mas ela pode perceber, ela não prestou atenção. Mas aí quando começou a acontecer coisas no seu exterior, que eram resultado da perda da salvação, ela começou a se dar conta de que havia perdido o quê? A salvação. Por isso que o conselho dele é: guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, para que ninguém tome a sua salvação. É isso que o Senhor Jesus diz para todos aqueles que hoje se encontram salvos, para guardar, para tomar cuidado, para vigiar, para lutar, para manter a sua salvação. Porque se a pessoa não fizer isso, vão tomar a salvação dela, vão levar a alma dela. Isso é de responsabilidade sua. Eu não posso guardar o que você tem. Não sou eu que tenho responsabilidade de conservar a sua salvação, nem Deus. Cada um precisa conservar a sua própria salvação. Porque se a pessoa não fizer isso, ela vai acabar se perdendo. Você sabe que o maior engano de todos é a pessoa achar que não pode perder uma coisa. Esse é o maior engano de todos. Sabe por quê? Porque quando a pessoa acha que ela não pode perder, o que ela vai fazer? Ela não vai cuidar. Mas você vê a palavra de Deus, o Senhor Jesus, andando em outra direção totalmente diferente. A orientação dele aqui à igreja é para ela guardar o que tem, para que ninguém venha tomar. Então, quer dizer, ele vai em outra direção. E nós temos que seguir a direção da palavra de Deus, e não a direção que se ouve por aí. Porque o que vai salvar ou vai condenar não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Então nós temos que nos guiar por aquilo que está escrito. Ele disse: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E há esse alerta, é porque há possibilidade disso acontecer. E quem realmente quer a salvação vai fazer o quê? Vai vigiar, vai tomar cuidado, vai prestar atenção, vai lutar todos os dias para manter a sua salvação, para que ao chegar no final do caminho a pessoa possa encontrar a vida eterna.